Buenas, galera. Então, vamos para a segunda aula de cinemática. Agora a gente já vai relacionar duas grandezas. Seriam grandezas de distância e tempo, que geram uma terceira grandeza chamada velocidade. Nesse caso, velocidade média é a razão entre o deslocamento de uma partícula e o intervalo de tempo para que o deslocamento aconteça. Ou seja, velocidade média é a razão entre a distância e o tempo. Nesse caso, distância nessa situação é dada por ΔS, que é a variação de espaço dividida pela variação de tempo, tá? Que pode também ser descrita dessa forma: posição final menos a posição inicial dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, para descrever isso de uma forma um pouco mais simples, a gente vai pegar um exemplo. Nessa situação, um carro percorre 200 km em 2 horas. Em seguida, fica 1 hora parado em um posto de gasolina. Após a parada, o carro percorre mais 200 km em 2 horas. Qual a velocidade escalar média do trecho total? Então, nessa situação, a gente tem um carro, no caso, que se movimenta nessa estrada. Tá? Ele sai de um ponto inicial, percorre 200 km em 2 horas, no intervalo de tempo de 2 horas, fica 1 hora parado num posto de gasolina e percorre os outros 200 km em mais 2 horas. Bom, o trecho total tem 400 km e o tempo para que ele desenvolvesse todos esses 400 km foram desenvolvidos em 5 horas, ou seja, a gente contabiliza o tempo que ele está parado, porque a questão está pedindo qual que é a velocidade escalar média dele no trecho total. Considerando isso, a gente precisa retirar os dados. A questão pede para a gente calcular essa velocidade média, consequentemente esse é o termo que eu não tenho. A distância total percorrida foram 400 km e o tempo desenvolvido foram as 5 horas, as 2 horas em que ele esteve em movimento e a 1 hora que ele ficou parado no posto de gasolina. Partindo desse princípio, variação de distância dividido pela variação de tempo equivale à velocidade média. Nesse caso, 400 km divididos por 5 horas vão equivaler a 80 km por hora. Beleza, galera?